Amanhã, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, você pode depositar no gasofilácio, fica aqui atrás. Ô Mone, vê aí como é que está a imagem. Eu acho que a câmera está muito aqui em cima. Nossos avisos da semana. Gente, segura que caiu uma laringe ali fora. Vamos fazer o seguinte, para eu ficar mais concentrado. Encosta a porta aí para mim, por favor. Eu vou ligar só o de cá para não gelar vocês. Amanhã nós teremos reunião com os líderes no grupo de pastores. Então o líder que estiver disponível amanhã para estar conosco, 7h30 da noite lá no Lomanto. Terça-feira nós já temos algumas reuniões de células já acontecendo, né? Ainda vai ter aula terça-feira da apóstola? Não, né? Então é o tempo que vocês terão, pessoal que está envolvido com as células, para colocar as coisas em ordem. Amém? Quarta-feira teremos o nosso culto, sendo que quarta é feriado. Eu estava querendo fazer um momento de adoração, de louvor, algo diferente, para a gente começar umas 5 da tarde mais ou menos, e ir até a hora que o Senhor nos chamar. Então, amém? Vocês topam? Então, quarta-feira, você topa, apóstolo? Então, quarta-feira teremos uma programação diferenciada aí, de adoração ao Senhor neste lugar, a partir das 17 horas. Certo? Venha, come bastante, para você estar bem forte, e venha se derramar na presença de Deus. Fazer uma observação rápida na adoração. Hoje o violão quebrou, o carro não foi, ficou só o teclado. Vocês observam que quando a gente tem que cantar de coração e adorar, sei Deus, você tem mais dificuldade quando tem todo o ritmo, quando tem toda... Tem, não tem? Essa é a nossa dificuldade de se concentrar. Essa é a dificuldade da intimidade. Então vou dar aqui meu conselho para você. Desenvolva esse nível de adoração no seu secreto. Sem o barulho. Só a voz do Espírito. Que aí depois basta 2 pancadinhas no carro, na bateria, está se derramando. Por quê? Você vive ativado. Você não espera o ritmo para te ativar. Você já vive ativado. Adoração não é algo que eu faço no momento do louvor. Adoração é algo contínuo na minha vida. O louvor, ele me ajuda, ele exalta, ele engrandece aquele a quem eu adoro. E tudo aquilo que você adora, torna-te teu Senhor. Então, observe, faça esse exercício. Amém? Domingo às 10 da manhã, o nosso culto. Estaremos aqui para a glória do Senhor. Então, quarta-feira, 17, amém? Fechado? Programação especial. Domingo também? Perdão, gente. Desculpa. É porque é tanta coisa na minha cabeça, sem anotar é complicado. Eu estou ficando velho, mas tem que passar a anotar as coisas. Domingo teremos a programação especial, porque será a formatura dos nossos primeiros líderes de células, dia 11, e é onde nós estaremos ungindo e enviando os líderes, né, os líderes em treinamento, os secretários e toda a equipe aí que irá começar a se mover nesse momento posterior aí, como uma igreja em célula. Amém? Temos muitas expectativas do que Deus está fazendo nesse tempo. E cremos que grandes coisas o Senhor fará. E é por isso que nós precisamos estar alinhados com a visão do ministério, com a identidade do ministério, com os valores do ministério, para que a gente possa fluir naquilo que Deus está estabelecendo para esse tempo. Amém? E você que não está ainda envolvido em alguma célula, você precisa se envolver. Procure-me ou procure a apóstola que nós estaremos direcionando. Amém?
Por falar em célula, eu quero falar. Vem cá, meu amor, vem. Venha, por favor. Telefone sem fio vai dar reggae. Nunca deu. Bom dia, queridos. O culto de domingo é um culto festivo, tá? É um culto de celebração. Então, será a formatura dos líderes. Então, você convide seus familiares, convide seus amigos, para que eles possam viver esse momento tão especial que nós estamos nesse tempo agora, tá bom? Então, é um momento de celebrar o Senhor pelo nosso envio e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Amém. Nessa manhã eu quero alinhar com vocês algo muito poderoso. Por quê? Porque nós estamos nesse, o MAGC como um todo aqui, em Piedade, Rio Grande do Sul, Cabo Frio, Nova Sul, as igrejas do MAGC todas estão totalmente mergulhadas nessa realidade da transformação de uma igreja tradicional para uma igreja celular. E nós já falamos muito sobre células, tivemos muitas pregações intencionais. As pessoas que estão aí envolvidas na formatura, porque participaram de uma escola de liderança, para entender o processo da célula em si, como isso vai funcionar na igreja. E nós temos convicção no nosso espírito, que é um tempo que Deus nos chamou para essa mudança, e temos convicção que é algo extremamente de Deus. Amém? Mas como Deus, o homem pode se equivocar muitas vezes quando ele tenta ajudar Deus. Tem hora que a gente para assim, parece que a gente vai falar com Deus, né? Fala, eu acho que o senhor não estava muito certo quando o senhor fez isso, quando me deu aquele marido, me deu aquele filho, me deu aquele trabalho, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque isso é muito da mente humana, muito da nossa alma, tentar fazer essas conotações com Deus. E no que tange a célula, a gente cria uma expectativa. Nós estamos orando por pessoas, nós estamos jejuando por pessoas, temos uma lista lá, não é isso? Vamos convidar pessoas, e aí pode ser que naquele primeiro dia, todo mundo venha. E aí todo mundo vai estar como? Glória a Deus, ó, sapatinho de fogo. Mas pode ser que ninguém venha. E aí? E aí a gente precisa queimar do mesmo jeito. E aí pode ser que um venha. E aí, a gente queima do mesmo jeito. E pode ser que 2 dos 10 que estão lá projetados, 2, 3, 4 venham. E aí nós temos que manter o mesmo espírito, a mesma chama, o mesmo amor aceso pela vida das pessoas. Porque o evangelho ele não se move por causa do meu emocional ou das minhas expectativas. O meu coração precisa estar alinhado à expectativa de quem? De Jesus. E não a minha. E aí nós precisamos olhar para a Bíblia e olhar para Jesus para a gente colocar um foco. Porque senão o que acontece? Independente dos resultados que nós vamos ter com as células, nós vamos ter uma porta aberta para a pessoa entrar, mas outra aberta no fundo para a pessoa o quê? Sair. Porque senão é mais uma religião, é mais uma igreja, é mais um ministério. E eu não sei você, mas eu estou de saco cheio de religião, de ministério, de tudo isso. Por causa disso a gente vai perdendo a visão, sabe de quem? De Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E esse Jesus, ele nos deixou algo escrito aqui em Mateus 28, eu quero a tua Bíblia, que nós vamos discorrer acerca desse assunto nessa manhã, que vai fazer com que as pessoas entrem pela porta da frente, mas permaneçam, mas acima de tudo, amadureçam e acima de tudo, frutifiquem. Porque Deus não chamou só para você estar aqui, Deus chamou para que esse lugar te amadureça, e esse amadurecimento te leve a dar frutos. Você crê nisso? Amém? Mateus 28, versículo 18.
A minha tradução vai estar um pouquinho diferente de vocês, mas vai dizer a mesma coisa. Diz assim: Yeshua se aproximou deles e falou-lhes, dizendo: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam talmidim, discípulo, entre pessoas de todas as nações, imergindo ou batizando na realidade do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E lembre-se, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos ou da era. Queridos, esse texto ele é muito comum na igreja, muito falado, mas ele esconde verdades terríveis acerca da nossa responsabilidade com os céus, com a nossa vida espiritual e com o que Jesus fez em nós, o que Jesus fez por nós. E a primeira coisa que nós precisamos refletir de tudo isso é: o Senhor nos convida, ou melhor, o Senhor nos ordena a fazer algo, com um objetivo muito claro. Qual é a ordem? Ir. E fazer. Não é só ir. Não é só entrar na igreja. É ter um processo de transformação, de maturação e de frutificação. É ir e fazer alguém para Jesus. Quem é esse alguém para Jesus? Alguém semelhante a Jesus. Seu discípulo. O que é um discípulo? É aquele que é igual ao seu mestre. Quem é o mestre? Sou eu que estou fazendo? Não, é ele. Então aqui vai a primeira verdade e o tema da ministração dessa manhã. A nossa ordenança, a nossa missão como igreja é fazer discípulo. A de Jesus é edificar a igreja. Vou falar de novo. A nossa missão como igreja é fazer discípulo. E a de Jesus é edificar a sua igreja. Por que isso é importante? Porque isso aqui vai dar nas nossas canelas. Obrigado. Isso aqui vai dar na nossa canela. Porque você vai falar assim, mas eu vou fazer um discípulo? Primeiro, em nome de Jesus, nunca use essa terminologia. Não é o seu discípulo. É o discípulo de Jesus. Então eu tenho que pegar uma pessoa aqui, trazê-la até o conhecimento da verdade, imergir ela na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizar. Ou seja, matar, negar a si mesmo, e levar até na presença de Jesus. Aí quando ele conhecer Jesus, eu deixo ele lá e eu volto. E ele conhecendo Jesus, ele volta também. Aí agora eu pego o outro, ele também pega mais um. E aí nós vamos. E aí nós deixamos mais 2, aí nós voltamos agora em 4. Aí esses 4 voltam e pegam mais 4, aí nós vamos em 8. E aí esses 8 voltam e pegam 16, esses 16 voltam, pegam 32. Mas o processo, ele é orgânico e ele é sustentável. Por quê? Porque não somos nós que estamos fazendo discípulo, é o Senhor que está edificando essas vidas. E quando elas são edificadas, elas voltam e dão frutos. Por quê? Porque estão enxertados em Jesus. Estão enxertados. Você só pode frutificar se você estiver enxertado em quem? Em Jesus. Toda árvore que está em mim dá fruto. E o Pai poda, ou seja, amadurece para que dê mais frutos. Foi para isso que nós somos chamados. A missão
da igreja na terra é fazer, mas quem edifica a pessoa? Então, seu papel é fazer o discípulo. Quem vai transformar a pessoa, quem vai convencer ela do pecado, da justiça, do juízo, é Jesus, não é você. Portanto, você não pode dizer para Jesus que você não está capacitado, a não ser que você não tenha Ele, a não ser que você não esteja enxertado nele. Pegou? Quando a gente para pensar isso, é muito sério, porque assim, o que precede a palavra portanto, ide e fazei, é algo terrível quando você lê. Ele diz, toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que aquilo que Jesus está chamando de autoridade, que Ele está colocando nessa dimensão, é algo para Ele importante? Ou mais do que importante? Eu tenho escolha de obedecer ou não obedecer? Tenho. Agora, olha que interessante como é que a gente pensa. Adultério é pecado? Sim ou não? Matar é pecado? Roubar é pecado? Não fazer discípulo é pecado? Ó. Por quê? Porque é uma ordem. Ele te deu uma missão, com uma direção e um destino. Se você não vai nesse caminho, você está pecando. Você está fora do caminho. Então, para eu ser um discípulo de verdade, a primeira coisa que eu preciso ter convicção é se eu estou frutificando ou não. Porque se eu não tiver, eu preciso me arrepender e voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Voltar para Jesus. Não como alguém que tem um monte de demandas. As tuas demandas não são problemas para Deus. Pelo contrário, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, você habita nesse lugar em Cristo, que lá, meu querido, você vai ter todas as suas necessidades atendidas. O problema é que nós estamos discipulando as nossas necessidades, ao invés de discipular quem? Pessoas. Nós estamos discipulando a nossa alma, a nossa carência, as nossas emoções, as nossas feridas, os nossos medos, ao invés de discipular quem? Pessoas. Por quê? Sou eu que estou indo para a presença de Deus, cheio de encrenca. E quero sair de lá transformado. Por quê? Então, qual o problema que eu estou indo com a encrenca e não saio de lá transformado? Porque eu estou indo sozinho. Leva alguém tão encrencado quanto você. Leva mais um, tão doidinho quanto você, tão pecador quanto você, tão teimoso quanto você, tão difícil quanto você, tão desobediente quanto é você. Deixa eu botar eu no meio, senão estou ficando, né? Parece até que eu sou o cara. Você gostou, né, Tedê? Isso é discipulado, queridos. Colocar Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e o próximo. A missão da igreja. Então, primeira questão, por qual motivo nós precisamos discipular? Porque é uma ordem. E não obedecer é pecado. Poxa, apóstolo, mas quando eu aceitei Jesus, eu achei que eu ia ter uma vida abençoada e ia ficar sentado aqui só recebendo ministração e ia estar tudo bem. Não, você vai sentar aí para ter a sua vida transformada, para a sua vida virar testemunho, para que outras pessoas também vejam Cristo em vós, e aí terá uma esperança de glória para a sua vida. Então, a minha missão é fazer o quê? Discípulo. E a de Jesus? Edificar a igreja. Qual a sua missão aqui? E o resto? Vai ser acrescentado. Cara, em nenhum outro momento na Bíblia Jesus fala assim, é-me dado toda autoridade. Nessa condição que ele está colocando aqui, do envio. Do ir e fazer.
Agora, à medida que você vai e faz, você também vai sendo o quê? Transformado. Amém? Precisamos nos arrepender? Com certeza. Essa foi a grande constatação quando o apóstolo Marco Antônio morreu, o presbitério se juntou e nós paramos para avaliar o que nós tínhamos feito de bom dentro da visão que Deus tinha para o MAGC e o que nós não tínhamos cumprido. E uma das coisas que nós não estávamos cumprindo com diligência era fazer discípulo. Uma igreja que tinha palavra poderosa, igreja que tinha seminários de cura interior, libertação, pessoas assim, totalmente transformadas, cheias do Espírito Santo, mas sem produzir nada. Sabe aquela história, você faz uma casa muito bonita, bota um monte de móveis assim, top, mas tu mora no barraco, e deixa a casa lá, só para passar e ver. Só que a Bíblia me chama algo pior do que isso. Você fala que é sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, mas por dentro tem o quê? Morte. Nós somos chamados para gerar? Amém. Amém? E no que tange gerar vida, o segundo motivo pelo qual nós temos que discipular, porque é a natureza do discípulo. Qual a natureza de uma uva? Produzir o quê? Isso. Qual a natureza de uma galinha? Produzir o quê? Pintinho. Qual a natureza de uma vaca? Produzir o quê? Um boizinho. Qual a natureza de um discípulo? Olha que interessante, a gente às vezes até vai, nós até vamos. Aí nós trazemos, aí chegamos aqui e depositamos nos pés dos apóstolos para que eles se virem. Mas Jesus falou para os apóstolos, e os apóstolos falaram para as nações da terra e alcançou até a gente hoje. E no reino de Deus todos nós somos reino e sacerdócio. Portanto, a sua natureza, ela em Cristo, nesse lugar que você habita em Cristo, ela obrigatoriamente ela é sacerdote. Sabe o que significa? Que tudo que Deus mudar na tua vida é por causa de alguém. Tudo que Deus melhorar na tua vida é por causa de alguém. Tudo que Deus tratar na tua vida é por causa de alguém. E tudo que Deus não tratar também é por causa de alguém. Porque você também pode ser lixa para alguma outra pessoa. Não é só todo mundo que vai te lixar, né? A gente afia ferro com ferro, né? Ô glória, senão fica difícil, né? Eu então estava morto. Jesus. Prefiro nem comentar. A natureza do discípulo é fazer discípulo, gerar. Agora que interessante. Se você olha dentro da igreja hoje, você olha para os ministérios, né? Você vai ver quem são os discípulos. Os que estão o quê? Gerando. Mas olha que interessante. Se você pega uma uva com caroço e pega uma uva sem caroço, o que é mais interessante para poder saborear? A sem caroço. Mas qual a diferença entre as duas? A semente. Olha que interessante. Quando você come uma uva sem caroço, ela veio de uma metamorfose genética, uma transformação genética, que fez com que ela produzisse um fruto muito gostoso, mas ela não fosse capaz de produzir outro igual a ela. Aí você vai entender por que você tem um monte de caroço agora. Eu tinha que fazer essa piada, gente. Você pega uma uva com caroço, ela não tem o mesmo sabor, nem o mesmo conforto. Mas ela tem a semente, que pode produzir o quê? Então não queira estar na igreja, todo bonitinho, arrumadinho, cheio de beleza e de sabor, e sem semente. Sem evangelho, que é poder de Deus para transformar pessoas. Porque a natureza do discípulo é gerar outro discípulo.
Cara, inevitavelmente, você precisa de pessoas, ainda que você queira andar sozinho. Não vai ter transformação, gente. Se você pegar e parar para pensar nisso, né? O que acontece? Deus tinha um plano de resgatar aquilo que o diabo derrubou lá no Éden. Qual era a sugestão do diabo para Adão e para Eva? Governa a sua vida. Você não precisa de Deus para governar a sua vida. Seja um cara independente. Seja dono de si, você é livre. Você pode governar você mesmo, você pode fazer tudo sozinho, você não precisa de Deus, independência. Qual foi a solução que Deus trouxe? Jesus. Então, para o governo do eu, a solução foi o governo de quem? De Deus. Para a manifestação do governo de Deus, ele deu o nome de Cristo, Emanuel, que é Deus conosco. Mas Deus conosco não está para deixar a uva bonitinha e sem caroço. Deus conosco é para nos ensinar a negar o governo do eu. É o siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e... Agora para aqui. Qual foi a estratégia que o Deus Todo-Poderoso, que fez céus e terra e tudo que há na terra, que nos deu vida, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que o nosso espírito existia antes da fundação do mundo, que ele já me conhecia antes de eu entrar no ventre da minha mãe, qual foi a solução que ele deu? Qual foi a metodologia de Jesus, de Deus, através de Jesus, para que o siga-me aconteça? 12 homens e um destino. Discipulado. E se você parar para entender o discipulado, o ser humano, ele tem são quatro necessidades básicas aproximadamente, 4 primárias e 6 secundárias. Mas olha que interessante, se o meu computador voltar. Ele ligou, né? Deixa eu ligar ele aqui. Foi não? Acabou a bateria? Não. 4 necessidades básicas do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa entender o seguinte, nós temos a tendência de falar assim, nós somos assim. E você, para entrar nessa verdade do reino do céu, você precisa entender, nós estamos assim. E nós vamos passar por um processo. Através desse processo, nós vamos chegar a uma maturidade que vai atender às nossas necessidades, tanto as primárias, secundárias, quanto as necessidades eternas. Mas olha que interessante, o método que Deus criou, que mandou seu filho, ao invés de levantar uma igreja, ao invés de dar continuidade no judaísmo, ele não negou a lei, ele não negou a sua raça, ele não negou o seu povo, ainda é promessa para eles até hoje, mas ele fez algo diferente. Ele juntou 12 homens, discipulou 12 homens, e através desses 12 homens, o mundo foi mudado. Porque a necessidade humana básica, a primeira, é sobreviver. Ou seja, física e espiritualmente. Eu te pergunto, um bom discipulado vai te ensinar isso? Vai. Destino profético, propósito de vida, essência, identidade. Segunda necessidade primária do ser humano, ser reconhecido e amado. Quem pode te dar uma identidade e um amor tamanha como Jesus? E por que nós temos necessidade de ser reconhecido e amado? Porque o pecado retirou isso de nós. Terceira, ser ouvido e compreendido. Olha a métrica do discipulado. Jesus passava 80% do tempo ouvindo e 20% fazendo pergunta. Porque o ovo ele tem que ser quebrado de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando você quebra o ovo, a cachola, de fora para dentro, você mata a vida. Mas quando você quebra o ovo de dentro para fora, está gerando o quê? Por isso que o evangelho, muitas vezes, ele é sugestivo, ele é proposital.
Ele te faz perguntas. O que queres que eu te faça? Por isso que ele pergunta, você quer aceitar Jesus? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eu preciso passar por um processo. E a última das necessidades primárias, ter o direito de errar, um ambiente de perdão, de cura, de transformação. Eu pergunto a você, Deus sabia da necessidade primária do homem que a ciência está chamando aqui, de básicas? Sabia. E como é que ele responde a essa necessidade? Não é com dinheiro, não é com transformação social, não é com o prefeito, não é com o político, não. É com vida, e vida abundante. É com uma igreja, é com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que querem ser testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Essa é a igreja que nós precisamos continuar sendo. Porque senão nós vamos olhar, está tudo uva, tudo igual. É o resultado que vai mostrar. Pelos frutos os conhecereis. Amém? Estão entendendo, queridos? E por que nós continuamos precisando discipular? Porque é a missão da igreja. Isso ficou muito claro para você, não ficou? Essa é a missão da igreja. E a quarta e última necessidade de discipularmos, porque nós precisamos nos tornar inúteis. Como assim? Eu preciso ter uma vida tão impactada com Deus, tão transformada, que se eu morrer hoje, amanhã eu tenho pessoas que vão dar continuidade à resposta dos céus para o ID. Pessoas que vivem hoje como se fosse o último dia. Para quê? Senso de propósito. Jesus viveu quantos anos? 33. 30, ele estava escondido. 3 anos ele tinha para fazer o quê? Mostrar sua vida, morrer e ressuscitar. Ele gastou a sua vida, não foi vivendo, não foi morrendo e nem ressuscitando. Ele gastou esses 3 anos fazendo discípulo. Por isso que a gente começa a entender quando o próprio Jesus escreve no final, e eis que estarei convosco todos os dias. Cara, além do seu devocional, além da leitura bíblica, além da oração, do jejum, das disciplinas espirituais, além do secreto, há uma forma de você fazer Deus andar com você todos os dias. Discipulando. Tendo um coração discipulador. Sendo uma pessoa aplicada a achar outra pessoa para ser conduzida ao Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, ó, eu vou enviar vocês, mas vocês vão fazer obras maiores ou iguais. A religião, ela desconecta Deus como se fosse várias partes, como se fosse parte de um curso teológico. Jesus estava na fundação do mundo, onde deu ao homem o direito de governar e dominar a terra. Louvor, guardar o ambiente de glória e adorar a Deus todo dia. Esse era o ambiente de Adão. Mas Adão, ele era tão poderoso ali que Adão não tinha necessidades básicas, primárias, secundárias, terciárias, nenhuma. Gente, Adão, Deus botou a terra lá e falou para Adão, ó, é contigo. Ele deu nome a tudo. Qual botânico que consegue fazer isso hoje? Qual ser humano que consegue ter a mente que Adão tinha? Esse é o lugar onde Deus quer nos reposicionar. Essas são as habilidades que os céus têm para desenvolver entre nós, colocar dentro de nós dons, talentos. É dessa forma que nós precisamos gastar as nossas vidas, entendendo das obras e ainda entender que Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, mas me deixou o Espírito dele. E ainda falou,
Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas eu vou preparar-vos um lugar. Ele não só deixou um alinhamento na terra, mas deixou uma comunicação entre a terra e os céus, e um lugar já preparado nos céus. E ainda está sentado à destra de Deus, como advogado nessa manhã. Para você entender que está tudo preparado, para você ser enviado como alguém que vai manifestar o reino de Deus na terra. Vocês estão comigo? Amém? O discipulado ele vai passar por algumas fases. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Jesus ele foi muito claro, eu não faço a minha vontade, mas a vontade de quem? Encrenca, né? Não fazer a minha vontade, vai fazer a de Deus, não é isso? Mas não foi isso que o diabo sugeriu? Então olha que interessante, às vezes no nosso dia a dia, mesmo a gente estando convertido, orando em línguas, jejuando, falando, às vezes até em jejum, a gente às vezes está falando assim, não, a minha vontade, não a dele. Para você entender que não é uma coisa tão muito simples. E que nós precisamos da dependência de quem? Do Espírito. Não é na nossa força, não é no nosso entendimento. Discipulado ele não é uma questão organizacional do MGC. Discipulado é relacionamento. Agora para aqui. Jesus falou assim, ó, ensinando, nós temos que emergir as pessoas das nações na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que lhes ordenei. Olha que interessante. O discipulado não é ensinar a palavra de Deus. O discipulado é ensinar a obedecer a palavra de Deus. Quantas vezes você já ouviu as ministrações? Quantas vezes você leu a Bíblia ou nem leu? Quantas vezes você já foi tocado pelo Espírito Santo e até hoje você não obedeceu? Se nós queremos cumprir a nossa missão, o princípio da obediência é que vai valer. Entre a minha vontade e a de Deus. De Deus. Entre o meu querer e o dele. Vai na boa, porque vai dar certo. Porque o contrário, você já sabe que vai dar o quê? Até Deus sabe disso, eu coloco diante de vós as bênçãos e a maldição. E aí mostra os frutos da bênção e os frutos da maldição. Deuteronômio 28. Estão entendendo, queridos? É ensinar a obedecer o que eu tenho te ensinado. Não é um academicismo, eu vou ter que ensinar a Bíblia toda, com a origem do Gênesis, né, com a visão apocalíptica, você é pré-milenista, pós-milenista. Não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque ensinar a palavra é informação. Ensinar a obediência é revelação, vida. É por isso que o indivíduo, às vezes, doutor, pós-doutor, PhD, não entende as escrituras. E um analfabeto que sabe um versículo, ele tem uma profundidade no espírito e uma autoridade nos céus, que nenhum ser humano, com toda a intelectualidade que tem, vai ter. Você está entendendo? Discipulado é ensinar a obedecer os mandamentos. Sabe o que significa? Dar exemplo. Revelação. Que você é Cristo na frente das pessoas. Que a sua casa é um ambiente de glória. Que o seu trabalho é um campo missional. Que a sua vida reflete alguém maior do que você.
Por isso que às vezes, calar é a melhor solução. Porque às vezes você está querendo fazer o que Deus tem que fazer. Você não vai conseguir. Você só precisa permanecer na presença dEle. Você só precisa permanecer obedecendo a palavra. Queridos, atente para isso aqui. Se o diabo quer tirar você da igreja, se ele quer tirar você da igreja, ele não começa te tirando da igreja. Ele começa te enfraquecendo na comunhão. Ele começa te enfraquecendo nas disciplinas espirituais. E aí você vai ficando desnutrido. Se você olhar numa savana, tem um bando de gnu. Para quem não sabe, aqueles boi africano, esquisito. Aí o leão está ali, só. E a Bíblia diz que o leão anda ao redor buscando a quem ele pode. Tu acha que ele vai pegar o gnu mais forte, mais parrudo para comer? Não, esse está mais gordo, eu quero a carne gorda, eu vou lá. Ah, não, filho. É aquele que vem meio que cambaleando no meio da tropa. E geralmente vem aonde? Ou, tenha calma, homem, separado. Se ele já vier separado, o cara só vai lamber os lábios, os beiços. Esse está fácil. Mas se ele estiver junto, mas estiver no final, ou seja, está aqui, não sabe para que está sem vida espiritual, está sem queimou do espírito no coração, não tem identidade com a igreja, não tem visão profética, não está ligado à missão, não é uma pessoa missional na vida, o leão vai fazer o quê? Ele vai cercar e vai separar. Aí ele só espera você, se você ainda tiver alguma força, você cansar. Se você não tiver, come logo. Entendeu a importância de você ter alguém se relacionando com você? Por isso que a igreja é um corpo, não é partes. Não são partes, é corpo. Isso é tão sério, gente. Se você perder um braço, a pessoa tem um acidente, perde um braço. Sempre teve o braço, aí perdeu. Ela vai passar anos da sua vida, na sua mente, sentindo o braço. Chamado membro fantasma. Por quê? Porque tem toda uma conexão cerebral aqui, ainda disponível para a realidade do que era. Se Cristo é o cabeça da igreja, ainda tem toda uma conexão no cabeça de quem foi amputado por causa do pecado e precisa ser trazido de volta para onde? Para o corpo. E eu e você, por sermos corpo, nós precisamos sentir falta dos outros. Eu preciso sentir falta dos irmãos que estiveram conosco, que não estiveram, ou que vão estar. Eu preciso sentir falta do assembleiano, do presbiteriano, do batista. Eu preciso sentir falta daquele que anda em espírito e em verdade, que anda na verdade do evangelho. Isso é um corpo. Se você não sente falta, tem problema. Porque Cristo sente. Amém? Então, apóstolo, se eu tenho a obediência, se eu tenho que ensinar a obediência, como é que eu faço isso? Eu vou ter que levar a pessoa a uma jornada, e eu vou ter que passar por essa jornada, porque primeiro eu preciso ser o quê? Exemplo. Eu vou ter que passar por uma jornada, nessa jornada eu vou ter que aprender a levar os outros a mesma jornada. Então não tem metodologia no evangelho que conduza a Deus de qualquer forma. Não, só tem uma. Jesus Cristo. Ele é a porta. E fora dele não há outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele ninguém vai ao Pai. Ponto. Então o caminho para eu seguir é o caminho da obediência. De quê? Deixar, qual é o processo? Sair do eu para viver o nós. Olha que doideira. Sabe por quê? Porque a oração de Jesus é assim, ó, Pai.
Aí começa a entender porque que muitas vezes nossa vida não muda, porque nós estamos indo diante de um pai que é quem? É só meu. Ou seja, eu não estou conectado com a missão do pai. Porque a missão do pai é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Discipular é formar uma família para Deus. É mais do que formar uma igreja. Queridos, o templo de Salomão, o terceiro então que foi construído por Herodes, se Deus quisesse templo, aquele ali, meu amigo, só a parede tinha 15 metros de altura. Aí ele decidiu não habitar em templos feitos por mão de homens, para habitar em pessoas imperfeitas como nós. Por quê? Por causa do semelhante. Um ser humano só pode produzir o quê? Outro. Acabou. Por isso que um discípulo só pode produzir outro discípulo. Deus tem um monte de cópias de Jesus na terra, chamado discípulos. Você tem sido uma cópia? Para eu levar alguém a sair do eu, para viver o nós, eu preciso ter passado pelo processo. Primeiro processo, vou botar aqui 4 fases. É o de conexão com Deus, confiança. Preciso ter fé. Sem intimidade com Deus, eu não tenho como o quê? Me relacionar com Deus. Queridos, Deus não se relaciona com você por meio das coisas que você faz para Ele. Deus se relaciona com você por meio da fé. Sem fé é impossível. Acabou. A única forma de relacionamento que agrada a Deus é fé. É fé. E fé não é o seu achismo, sua crença, não. É entender como estamos, mas como ficaremos. Fé é entender que toda a obra dele foi consumada naquela cruz, e eu começo a viver conforme aquilo. Por isso que Paulo fala para eu não tomar a forma do mundo, mas apresentar meu culto racional todos os dias, para entender, boa, agradável, isso aqui não é 3 coisas juntos, tá? À medida que eu vou oferecendo minha obediência a Deus, nessa palavra, por meio da fé, eu primeiro entendo que a vontade de Deus é boa. Aí, por eu entender que a vontade de Deus é boa, eu mergulho ainda mais em águas mais profundas. Aí eu começo a entender que a vontade de Deus é perfeita. E aí, quando eu entendo que a vontade de Deus é perfeita, eu mergulho ainda mais em obediência e fé na palavra, e aí eu vou entender que a vontade de Deus é agradável. Enquanto a vontade de Deus não for agradável, você se relaciona com alguma coisa que não é agradável? Por isso que Deus se agrada de quem se agrada dele. Tem que ser agradável eu pegar a Bíblia todo dia para ler. Tem que ser agradável eu pegar um camarada difícil para discipular. Tem que ser agradável um jejum de 12 horas, de 3 dias, de 40 dias. Deve ser não, mas se torna. Tem que ser agradável até as lutas que eu tenho no dia a dia. Porque nas suas fraquezas que Deus se faz o quê? Forte. Tem que ser agradável obedecer. E aqui, ó, aqui mora um perigo. Porque a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio das suas dores. Jesus aprendeu a obedecer por meio das suas dores. Então não queira, em nome de Jesus, achar que estou conectado com Deus, estou relacionado com Deus, que você não vai ter o quê? Dores. Não são os seus problemas do dia a dia. É a hora que você vai ter que negar a si mesmo para viver a verdade de Jesus. Porque nessa obediência você revela a segunda parte que você precisa para se tornar um discípulo. Se chama relacionamento
que a palavra aí se traduz por amor. Que Deus primeiro me amou de tal maneira, para depois Ele me dar a cruz. Ui, é nessa hora que você fala, aleluia. Parece que Jesus me amou na cruz, para depois, né, me deu primeiro a cruz, para depois eu aprender o quê? Não, querido. Ele primeiro me amou, para depois me dar o quê? A cruz. Não foi assim? Não é assim que está na Bíblia? Não foi assim que foi profetizado? Não foi assim que Isaac simbolizava Jesus? Não foi assim que Deus falou para o diabo? Que do filho de uma virgem viria alguém que ia pisar na cabeça dele? Então primeiro Deus me, para depois Ele me dar as verdades. Sabe por quê? Escuta isso aqui, ó. Amor sem verdade é sedução. Isso é com o diabo. Se você comer, certamente você não vai morrer. Sedução. Agora, a verdade sem amor é crueldade. Se Ele não tivesse me dado o amor primeiro, a cruz seria o maior ato de quê? Eu não sei você, mas às vezes parece que viver uma vida cristã é para viver uma vida de cruz, né? Sem amor. Meu irmão, tem hora que parece que está cruel. Mas é para você entender, primeiro, o nível de amor que é. Segundo, que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Porque, meu irmão, sem essa relação de amor, velho, na boa, eu já quis, nunca matei ninguém, mas já quis matar gente de raiva. Eu já expulsei gente dentro da igreja por não ter paciência. Eu já fiz gente embora por falta de paciência com a pessoa. Aqui confesso eu o meu pecado. Como líder ministerial. Por não entender esse nível de profundidade. Hoje você toma uma facada nas costas e fala, glória a Deus, aleluia. Porque a facada não foi em mim, foi nele. Eu vou continuar olhando para o alto, para o autor e consumador da minha fé. Porque tudo que Deus fez, fez no alto. Primeiro Deus fez os céus, depois a terra. Por isso que do alto veio o quê? A salvação. Por isso que a oração de Jesus é assim na terra como? Então, o amor veio primeiro. Depois a cruz. Ama a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, que você vai entender o que é amor. E porque você ama você, se relaciona. Aí depois que Deus dá o amor, através do relacionamento, aí vem a restauração. É por isso que ele fala que tem que imergir, colocar na realidade do pai, do filho. É nessa hora que entra a verdade. Lembra da pregação passada? Obediência à verdade. Porque conhecereis a verdade vos. Só que eu não posso pular a fase do amor, porque se eu lascar a verdade no indivíduo, sem amar o indivíduo, sem ter consolidado a minha conexão com ele, não tem jeito. Quando me perguntam, mas Deus não podia ter destruído todo mundo, estava em pecado e fazer tudo de novo? Podia. Mas lá em Gênesis, ele falou assim, eu me arrependi de ter feito o homem, mas nunca mais vou destruir o homem. A partir dali, você observa que ele o tempo todo está tentando recuperar quem? O homem. Porque nele não há sombra de variação, ele não mente. Não é o filho do homem para que se arrependa, nem menino. A obra do Pai está consumada nele. Então, queridos, na restauração eu vou conhecendo a verdade. Por isso que a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e verdade. Jesus primeiro crescia em amor. E quanto mais ele amava as pessoas, mais ele aplicava o quê? A verdade. Então, se eu quero ser bem discipulado, eu preciso ter um relacionamento de amor, para que eu possa receber o quê? A verdade. Então, quando a pessoa te fala em amor, ele não está falando porque ele te odeia, porque ele quer te salvar.
Porque é a verdade que liberta. Eu preciso estar disposto pelo menos assim, não, eu vou dar aqui 1% de chance de ouvir isso aí e achar que é verdade, para ver se eu consigo mudar. Porque tem gente que só assim, se ele não considerar a mudança. Por isso que discipulado não pode ser forçado. Por isso que discipulado não é institucional. Por isso que discipulado não é de Williams, é discípulo não, é de Jesus. Porque discipulado é relacional. Se a pessoa não quer, você não tem como fazer. Ponto. E o que eu vou fazer? Vai para o inferno? Vai. Se não quer. Ué, não sou eu que disse isso, é a Bíblia. Se você não obedece, os filhos da desobediência. O inferno, infelizmente, não foi feito para nós, foi para Satanás e seus anjos. Mas se você quiser seguir, desobedeça. Se não quiser, obedeça. Amém? Eu não posso pular a fase do amor, senão a da restauração fica comprometida. E aí o batismo é o momento que a pessoa celebra que ela vai deixar de viver sobre o governo dela, para viver sob o governo de quem? De Cristo. Ou seja, você vai ser um bom coach da morte. Alguém vai te levar a morrer, porque morto não reage, morto não reclama, morto não vai tintir nada. Aí você morto pode levar alguém ao quê? A morte, porque você aprendeu o quê? A morrer. Observe se os maiores testemunhos não são esses. O que um venceu. Aí você ouve e você fala, não, se ele venceu também. Você foi chamado para ser um coach da morte. Emergir na realidade dos céus é morrer para nós. Então não pule, e não podemos pular o amor. Nós precisamos crescer na graça e na verdade, porque ela é que liberta. Nós não é para falar dos outros. Quando a gente se mergulha na realidade de Jesus, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo, o senhor não sabe quem é fulano, o senhor não sabe quem é Beltrano, não. O discipulado é com você. O discipulado é com você. É para falar de você, para você. Amém? Então vamos lá. Aprender o caminho da maturidade é negar a si, é sair do governo do eu. Quer saber se você ainda é menino, quem te governa? Eu. Quer saber se você está no caminho da maturidade, quem te governa? Cada vez menos o eu e cada vez mais quem? Ele. Porque dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. E aí, queridos, se a gente passa por essa fase com maturidade, a gente começa a ser ativado para o envio. Por quê? Porque nós aprendemos a obedecer e nós vamos ensinar as pessoas a obedecer. Faz sentido? Se nós aprendemos a obedecer, nós vamos conseguir levar as pessoas a... E aqui tem uma coisa muito interessante. Quando a gente fala isso, a gente fala assim, mas eu não obedeci tudo, né? Isso vem na tua cabeça? Vem na minha também. Tem coisa que eu ainda não venci? Não é verdade? Não, o dia que você vencer tudo, você vai para a glória, filho. Quer vencer tudo? Vem aqui que eu vou orar por você, Deus vai te levar hoje. Ninguém quer essa oração, não? Deus me livre, né? É a oração do Deus me livre. Então, qual é a questão? Olha que interessante. Vou te dar um exemplo aqui. Para as mulheres, então, fica mais fácil. Uma empresa de batom quer vender um batom. Aí ela vai lá e posta a química do batom. Alguém vai se interessar pelo batom? Mas é a forma como ele foi feito, não foi? Mas alguém vai se interessar? Não vai. Hã?
Pelo resultado final, né? Então vamos pensar então que aquele poste está lá só a cor do batom, ele na capinha todo bonitinho, aí você vai se interessar ainda por batom? Talvez. Segundo a ciência, não. Você ainda não vai se interessar pelo batom. Você vai achar ele interessante, mas não vai se interessar. Não vai colocar para dentro. Aí isso acontece? Bota a Gisele Bündchen na foto, segurando o bendito do batom com ele na boca. O que acontece nessa hora? Você automaticamente se tornou quem? Gisele. Por quê? Pasme você. Você não se interessa pelas coisas. Se interessa pela pessoa que está demonstrando aquela coisa. Isso a sociologia explica muito bem hoje. E é por isso que Deus, sabendo disso, sabia as necessidades primárias do ser humano e colocou o homem no centro, entre ele e o outro. Por quê? Porque as pessoas vão se interessar não pela palavra que está em você. Não vai interessar pela vida, não. Vai se interessar por aquilo que você representa. Por isso que se eu não tenho minha casa em ordem, se eu não tenho meus filhos minimamente em ordem, se eu não tenho meu casamento em ordem, você pode me seguir como líder? De jeito nenhum. Está na Bíblia. Quem deseja episcopado, boa coisa deseja, mas tem que ser a sua casa em ordem, seus filhos em ordem, tem que tratar a sua mulher bem, com amor, com diligência, tem que cuidar bem da sua casa, não pode ser dado ao vinho. Aí você acaba de ler um cara desse, né, essa mulher está solteira, fala, eu quero um homem desse. Quer ou não quer, Lu? Um homem cheio de Deus. É óbvio. Mas quem produziu tudo aquilo? Então as pessoas vão querer o que Deus vai produzir aonde? Na sua obediência. Você vai ensinar as pessoas a obediência. Porque é a obediência que produz o quê? Os frutos. É na obediência que você ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É na obediência que a realidade do Pai, a paternidade, a identidade do Pai, o sacrifício do Filho e a presença do Espírito Santo começa a se mover entre nós e na nossa vida. Então, portanto, ide e fazer discípulo. Seja uma pessoa confiável, seja uma pessoa digna de ser conectada, seja uma pessoa cheia de amor, seja uma pessoa que anda na verdade, seja uma pessoa que anda ativado nos ensinos, que negue a si mesmo, que não tem problema com isso, que não sente dores com isso, porque é uma glória para ser revelada nos filhos de Deus nesse tempo. E você foi feito filho, e é em você, na sua vida, é na sua casa, é no seu trabalho, é onde você estiver e tudo que você tiver, é que a glória de Deus será revelada. Nós precisamos nos arrepender de não obedecer o ID. E precisamos nos estruturar, não só como célula, mas quando você chegar numa célula, como eu falei, desmotivou, tem um, pega esse um e transforma ele em quem? Um discípulo. Tem dois, pega esse dois e transforma em quem? Um discípulo. Pega esse três, transforma em quem? Um discípulo. E aí quando você levar ele, você vai voltar. Por isso que o serviço não vai acabar nunca, a motivação não vai acabar nunca. Por quê? Porque sempre vai ter mais um para você fazer o quê? Por isso que a sua vida ela nunca pode ser a mesma. Por isso que a misericórdia se renova a cada manhã. Por isso que a graça de Deus é abundante. Por isso que elas não têm fins, nem as misericórdias têm fins, se renovam. Isso é uma vida ativada. Isso é uma vida com propósito. Isso é uma vida que vale a pena ser vivida. Não só pelas coisas boas da terra. Você pode ter todas as melhores coisas da terra. Mas se você não tiver essa nos céus, lá você não fica. Que nós busquemos discipular uns aos outros. Que você busque discipulador. Que você busque focar o alvo. Os líderes aí de células,
Observem. Não é no número. Se vier 10, serão 10. Se vier 20, mas nós temos que chegar até o final. E o final é trazer a pessoa até Jesus, deixá-la lá e voltar para pegar outros. Cara, se tu gastar um ano com um, não tem problema nenhum. Se tu gastar 6 meses, mas você tem que levar ele ao nível de maturidade. Você tem que ensinar ele a morrer para ele mesmo e viver para Cristo. Uma das coisas que a igreja vai ter que amadurecer nesse tempo é isso, porque a igreja ela trouxe para dentro dela. E parece que ela é Cristo. Não. Quem edifica a igreja é Cristo. A nossa missão é fazer discípulos. Amém? A minha pergunta para essa manhã, Deus pode contar com você? Você tem essa revelação da obediência? A essa palavra? Então fica de pé, vamos orar. Glória a Deus. Fecha seus olhos, queridos. Eu quero te dizer uma coisa aqui para eu encerrar, antes de eu orar por você. Eu quero te dar uma verdade, eu quero te ativar nessa manhã. Um bom pai não é aquele que tem bons filhos, mas é aquele que faz bons pais. Um bom pai é aquele que gerou um bom pai, ou gerou uma boa mãe. Não é quem gerou bons filhos, que aí o bom pai não amadureceu. Mas quando nós falamos de fazer algo pequeno, e aqui agora eu vou te dar desculpa a expressão, vou lhe dar logo um coice mesmo para você sair daqui assim, a parada é sinistra, faca na caveira, entendeu? Então se você botou aí na sua cabeça que você pode gerar 1, 2 ou 3, beleza. Isso é bom, mas não é o que Deus quer, ainda. Porque quando a gente tem uma missão pequena para fazer, eu vou gerar 10, vou gerar 50, talvez você até consiga fazer sozinho. Mas Deus não deu coisas pequenas, Deus deu coisas grandes e maiores do que o que Ele fez. Então vamos pensar no número, eu queria que você pensasse no número aí de pessoas, talvez que você possa alcançar até o final desse ano. Para a gente começar a alinhar com a visão dos céus. Então vou fazer aqui um número hipotético, 10. Eu quero 10 pessoas até o final do ano. Aí o Espírito Santo está falando para você assim, ó. Se você realmente vai se comprometer com o discipulado da sua vida e da vida do teu próximo, Ele manda você multiplicar por 1000. Uau! É nessa hora que você vai falar assim, glória! Você só queria 10, Ele está mandando você multiplicar por 1000. 10.000. Mas quando a gente olha 10.000, quando é pequeno, eu falo, não, eu consigo fazer. Mas quando a gente olha 10.000, a gente fala assim, não dá. Porque nós temos medo. Se você fizer estudos e perguntar às pessoas por que elas não fazem grandes coisas, é porque ela tem medo. E por que ela tem medo? Porque ela pensa que vai fazer sozinha. Então talvez se falar coisas pequenas, e talvez você esteja vivendo uma vida aquém do que Deus tem para você, por causa disso. Não só no discipulado, na tua casa, no teu trabalho e assim por diante. Porque nós somos assim, não, nós estamos assim, lembra? Mas o discipulado é para nos levar a um outro nível. Então você multiplica por 1000, o que acontece? Você vai entrar no lugar que Adão estava. O Senhor me chamou, eu tive medo, mas hoje Deus te chama, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Para ocupar esse lugar em Deus, porque você não está só, você tem o Pai, você tem a realidade do Pai, você tem a realidade do Filho e tem a realidade do Espírito Santo. E agindo Deus,
que impedirá. É por isso que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado. Então não entre como sendo um discipulador de um só, de dois só, de três, não. Bota aí a fichinha, por 1000. E tem uma vida com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, por 1000. E se relacione por 1000. E se transforme por 1000. E morra por 1000. E você vai ter quantos? 10.000. Então que Deus está nos chamando como igreja a um desafio. Para uma geração que não tem responsabilidade com o seu reino. Para uma geração que não tem responsabilidade com a sua palavra. Para uma geração que está focada em si, no centro do governo do eu. Ele está dizendo assim, ó, eu tenho muito mais para vocês. Se vocês obedecerem a minha palavra. Por quê? Porque toda autoridade foi dada a Ele. E aquilo que Deus outorga debaixo da sua autoridade já está consumado. Aquilo que Deus outorga debaixo da sua autoridade já está consumado. Então se prepare para andar nesse ministério sendo uma outra pessoa. Sendo uma outra mentalidade, tendo novos comportamentos. Porque é para isso que você está sendo chamado nesse tempo. É para isso que o Senhor está te enviando. Domingo que vem você vai ter um envio, uma consagração. Você vai estar sendo separado para ir e fazer discípulo. Essa pregação podia ser para domingo que vem. Mas é para hoje. Você tem uma semana para cair para dentro de Deus, se arrepender e começar a trazer as sementes. Você pode estar até uma uvazinha boa, bonita, cheirosa, docinha, mas sem semente, não. Nós temos que trazer de volta a semente, o amor. Nós precisamos trazer o amor de volta, a compaixão, a misericórdia. As pessoas estão indo para o inferno e nós estamos muitas vezes sem sentir nada. Há uma igreja para se manifestar nesse tempo. E eu profetizo que ela comece a se manifestar em você e através de você. Eu profetizo que ela comece a manifestar através de você na sua casa, nos seus familiares, nos seus filhos, no seu relacionamento, na sua esposa, no seu marido. Eu começo a profetizar nessa manhã que Deus comece a trazer você uma visão dos céus acerca daquilo que Ele tem para te mostrar e fazer. Quando você fala assim, quando você ouvir ide, você vai ter a visão de para onde você está indo. Da região celestial, onde você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo Jesus. E ali você vai manifestar o reino de Deus em glória. Eu profetizo que essa cidade seja cheia, porque você está comprometido a ganhar essa cidade para Jesus. A ganhar as pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, no seu meio social, no meio dos seus amigos, no futebol, no pedal, aonde você for, que você chegue sendo um condutor da glória de Deus, e aonde a glória de Deus ela entra, aonde ela habita, tudo é transformado. Nós só precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, e essa é a vontade de Deus, que todos os seus filhos se salvem, e que nenhum se perca. Em nome de Jesus, a partir de hoje, que você seja ativado profeticamente no teu espírito para ser um grande discipulador de Jesus na terra. Espírito Santo de Deus, o Senhor não nos chamaria se não tivesse nos amado, se não nos tivesse habilitado ali naquela cruz e não tivesse nos capacitado naquele batismo, onde fomos revestidos, Senhor, pela Tua glória, pelo Teu Espírito, pela Tua autoridade. Então que nessa manhã, Pai, a nossa mente, ela seja transformada. Que essa palavra, ela alcance as profundidades de Deus dentro de nós, transformando as nossas vidas, porque ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é poder para nos transformar. Nos transforme, Senhor, nesse tempo.
Nos leve, Senhor, a sermos uma igreja missional, discipuladora, para que nós possamos cumprir a nossa missão de discipular, e o Senhor de edificar a tua noiva, que o Senhor um dia vem buscar. Que o Senhor habilite dentro de nós esse tempo, Pai, um batismo, Senhor, de amor, um batismo, Senhor, de misericórdia, um batismo de graça e de verdade. Que o Senhor refrigere a nossa alma nessa manhã. Que o nosso corpo seja visitado, Senhor, por uma plenitude do Teu Espírito. Para que nós possamos tomar a forma dos céus. O ID, Senhor, fala da forma dos céus. Que nós possamos ser formados, forjados e cheios da vida do Senhor. A fim de que as pessoas possam olhar para nós, possam nos ouvir, ainda que numa conversa informal, ainda que nosso trabalho, fala assim, tem algo diferente em você, tem uma presença diferente em você, há algo em você que eu preciso. Porque assim foi na igreja primitiva, assim será nesse tempo, porque a palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, é Ele eternamente. Não queremos mais discipular nossa alma, Senhor, as nossas emoções. Isso nós precisamos entregar no trono da graça com confiança, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Mas nós queremos levar a nossa verdade à Tua cruz, e ali negar a nós mesmos, e seguir contigo, Senhor, no caminho, no projeto, no propósito, de discipular as pessoas das nações da terra. Porque fazendo isso, o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abençoa o teu povo nessa semana, Senhor. Abençoa cada casa aqui, cada vida, cada situação, cada problema. Tu és o Deus, Tu és o socorro, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então faz a Tua vontade, cumpre a Tua vontade sobre nós. Nos dê uma semana abençoada, que nós possamos mergulhar nessas verdades, que todas as coisas que estamos propondo em nossos corações, tudo aquilo que o Senhor está propondo para esse ministério, para a igreja de Itabuna, o Senhor possa nos levar e capacitar a realizar a Tua boa e perfeita obra nesse tempo. Que toda sorte de enfermidade, toda perturbação da mente, toda perturbação da alma, Senhor, seja plenamente repreendido e cravado ali naquela cruz, no nome de Jesus, e o Teu sangue nos purifique cada dia mais, para que possamos ser preenchidos e cheios do Teu Espírito, da palavra da verdade, da palavra que salva, que cura, que liberta e que transforma, mas da palavra que nos conduz à eternidade, em Cristo Jesus. Ser com a nossa vida, ser com a nossa casa, ser com nossos familiares, ser com os nossos projetos, ser, Pai, com essa cidade, com as autoridades dessa cidade, dessa nação, nesse ano eleitoral, Pai. Nós somos um povo independente, sim, não porque o Brasil foi liberto, mas porque nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nos ensina a viver em liberdade do Espírito, para manifestar a Tua glória, e todo medo seja lançado fora, por causa da presença do amor de Deus. Nós abençoamos cada vida, Pai, e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça os Teus olhos sobre ti, que o Senhor abençoe a ti, em tudo aquilo que Ele tem projetado, nos céus, para a terra, nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Queridos, a paz e a graça do Senhor seja com você. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Que vocês sejam plenamente abençoados pelo Senhor. E quarta-feira, em nome de Jesus, 5 horas da tarde, estaremos aqui. Amém? E de todos, na paz do Senhor. Se você puder dar um abraço no teu irmão aí, bem forte. E dê um ósculo santo nele.